Sejam muito bem-vindos ao mais episódio do Nursing Cast. Hoje falaremos sobre cuidados paliativos e assistência domiciliar. E para o episódio de hoje, a gente está aqui comigo, Pedro, com a Kemily, o Guilherme, tudo bem? E uma convidada muito mais que especial, a nossa professora aqui do curso da FIEB, Gabriela Coelho, que obviamente também nos deu essa aula e várias outras aulas, né, professora? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que o povo vai assistir, né? Eu vi esse podcast. Pois é, professora do curso técnico de enfermagem da FIEB. Exato. Professora, por favor, a senhora poderia falar aonde a senhora se formou, as pós que a senhora tem, qualquer coisinha assim, porque a senhora tem uma bastante assim, né, bagagem. A gente percebe isso em sala de aula, isso é ótimo. Muito obrigada, viu, Pedro? Bom, eu sou graduada em enfermagem pela Universidade 9 de Julho, aqui de São Paulo. Sou pós-graduada em saúde mental e psiquiatria também pela mesma universidade, Universidade 9 de Julho, a 9. Que mais? Já atuei aqui em São Paulo em CAPS Infantil, no município de Santana de Parnaíba. Já atuei em pronto-socorro, pronto atendimento, na cidade de Barueri. E atuei também em assistência domiciliar aqui no município de Barueri. E em atenção básica no município de Carapicuíba. Bom, legal. Bom, aí os nossos ouvintes percebem que a gente tem uma baita de uma professora aqui com a gente para falar sobre isso. Bom, então acomode-se aí, seja onde você estiver, transporte público, em casa, lavando aquela louça ou esperando no pronto-socorro para ser atendido. Por favor, não esteja doente. Bom, cuidados paliativos. É importante, pessoal, dizer que os cuidados paliativos, o paciente ele entra nesse diagnóstico, pode ser diagnóstico, né? De cuidados paliativos. Sim. Na verdade, é a ausência de prognóstico, né? Isso. Então, Desculpa, Pedro. Não, imagina. Então, quando o paciente ele não tem mais prognóstico, não tem mais nenhum tratamento que pode ser aplicado, né, nesse paciente, então a gente diz que ele entra em cuidados paliativos. Então, a ausência de prognóstico, então a ausência de melhora, né, do quadro, às vezes se torna um quadro crônico, como é o caso dos cânceres terminais e tal. Então, se eu não tenho um prognóstico, esse paciente entra em cuidados paliativos para a gente pelo menos preservar o quanto a gente pode, a qualidade de vida desse indivíduo até realmente ele vir a óbito. Certo. Quem define isso, professora? É o médico? E quem toma a decisão final é a família? Bom, com relação ao diagnóstico, quem toma a decisão é o médico. Então, o médico ele vai determinar se esse paciente tem prognóstico ou não, né? Então, ele observa, analisa, faz os exames, as avaliações. E aí, se ele determinar que não existe mais um prognóstico, então não existe uma terapêutica que pode ser aplicada para reverter, né, o quadro desse paciente, então aí ele determina que esse paciente já entra em cuidados paliativos. A partir do momento que ele entra em cuidados paliativos, aí a equipe que vai decidir qual é a melhor forma de melhorar a qualidade de vida desse paciente. Seja em âmbito domiciliar, né, na residência dele mesmo, ou até mesmo se ele não tem uma residência onde ele mora, né, não tem um responsável legal por ele. Se ele vive num lar, por exemplo, de idosos, né, numa instituição de longa permanência para idosos, então a equipe vai determinar qual vai ser a estratégia para a gente poder fazer o acompanhamento desse paciente até ele virar óbito. Certo. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, o paciente ele não consegue mais ter nenhum tratamento, porém, toda a equipe de saúde proporciona um conforto para que esse paciente não sofra até o seu óbito chegar. Certo. E agora, quem pode realizar esses cuidados? Pensando assim mais na questão de hospital, né? A gente tem como principal fator aí, principal entidade, se eu posso assim dizer, a enfermagem. A gente sempre está ali junto com o paciente, aferindo os seus sinais, administrando as medicações prescritas pelo médico, fazendo todo o conforto necessário para aquele paciente, banho, conversa, estando ali presente, né? Mais alguma coisa assim dentro de hospital que pode fazer ou coisa do tipo? Ou... Em ambiente hospitalar e até mesmo em ambiente residencial, a tratativa vai ser a mesma, certo, né? A grande diferença é que
quando o paciente está no domicílio dele, ele se sente mais confortável, porque a rotina que ele já criou ao longo de toda a vida dele é mantida dentro da residência. Aonde ele está é um ambiente conhecido por ele, né? A família está presente nesse momento, porque querendo ou não, o paciente ele vai ainda se questionar se realmente, né, não há uma possibilidade terapêutica, e nesse movimento ele acaba passando pelas fases do luto. Mas é um luto que no final, né, ele não sabe o que é. Até porque ele não sabe qual é o final. Nem nós da equipe sabemos, né? Mas ele vai passar pelas fases do luto. Então, quando ele está em ambiente residencial, no ambiente domiciliar dele, é muito mais tranquilo. Ele fica muito mais relaxado e acaba aceitando mais, né, as atividades que a gente propõe, né, para melhorar a qualidade de vida. Quando esse paciente está em ambiente ele está em ambiente hospitalar, aí já é diferente, porque o ambiente hospitalar ele já deixa o paciente mais tenso, né? Então o paciente fica tenso, ele fica apreensivo, e aí ele sente que realmente ele não tem mais nada que fazer ali, ele acaba se entregando mais à doença. Ele pode, inclusive, durante esse período, em ambiente hospitalar, desenvolver depressão, mesmo não sabendo quando a vida dele vai chegar ao fim. Ainda assim, ele pode desenvolver um transtorno aí um transtorno depressivo relacionado à falta de convivência com a família, né? Porque no hospital não fica sempre alguém, né? Muitas vezes a família tem a rotina, né? As atividades que exercem durante o período aí, né? O horário comercial, enfim. E aí é difícil permanecer com esse paciente lá dentro do hospital. Então ele se sente mais sozinho, ele não se sente tão acolhido, porque a família não está perto, não é um ambiente que ele conhece. Mas a terapêutica vai ser a mesma, né? Então o médico vai prescrever ali somente o que for necessário para também não postergar essa vida causando sofrimento, né? Para o médico mesmo não fazer, para a equipe também, né? Não fazer aí uma distanase. Certo. Bom, realmente deve ser muito complicado, né? Saber que você já tem um limite na sua saúde, que sua hora... Assim, não é que está chegando, mas não tem como melhorar. Deve ser muito complicado viver com isso. Aprende-se, né? A conviver. Sim. Mas não necessariamente todo paciente paliativo consegue ter um cuidado em casa. Sim, isso é né? verdade. Mas também nem todo paciente paliativo também está numa situação, tipo, de estar entubado ou coisa do tipo. Ele consegue viver uma vida normalmente, por assim dizer, entre aspas. Se a doença, né, que ele tem agora no momento não for fator incapacitante, ele consegue manter as atividades de vida normal e também consegue se adaptar a algumas coisas, né? Então, se essa doença incapacitou parcialmente, ele ainda consegue executar outras atividades. Agora, se a doença incapacitou totalmente, aí realmente ele vai precisar de suporte ventilatório, vai precisar de outras coisas. E aí que é o X da questão. Então, esse paciente, por exemplo, ele tá ativo, então realmente é melhor ele ir para casa, tudo. Ele não teve nenhuma alteração nos exames, né? Não teve nenhuma questão aí psicológica envolvida, então é melhor ele fazer esse segmento em casa. Agora, se esse paciente sempre está alterando, né? O resultado dos exames estão sempre alterados, né? Então, aí é melhor ele fazer o acompanhamento em ambiente hospitalar. Aí quem vai determinar é o médico. Se esse paciente entrou em ambiente hospitalar primeiro, então quem determina é a equipe médica, e aí é passada para o restante da equipe multiprofissional. Agora, se esse paciente já estava em casa e aí ele recebe visita, né, da equipe do programa de atendimento domiciliar ou da estratégia em saúde da família, quem define qual vai ser a terapêutica que vai ser usada é a estratégia em saúde da família ou a equipe do programa de atendimento domiciliar. Certo. Eu confesso que eu não conhecia, né, essa equipe, esse programa de saúde da família, e nas aulas eu percebi que era algo muito bacana, assim, uma iniciativa muito interessante para realmente visitar aquele paciente, ver como é que é as condições da casa, se os parentes ali, o responsável legal tem a condição de cuidar, de prestar os atendimentos necessários para esse paciente. E até mesmo capacitar, né? Então, Sim. fazer realizar ações de promoção à saúde dentro da residência desse paciente. E era justamente esse gancho que eu já ia puxar,
sobre os cuidados, né? O formal e o informal. O formal a gente já falou, que é sobre os profissionais da área, atuando dentro do hospital ou na casa do paciente. Agora, o informal é realizado pelos familiares ou por esse responsável legal. Então, eles podem sim receber um treinamento, né? Sim. E prestar ali o auxílio necessário para esse paciente. Claro, que for mais complexo, esse responsável não vai fazer. Ele vai receber ali uma visita, né, da equipe, ou então terá um serviço de assistência domiciliar ou de home care. É interessante explicar isso também, né? Bom, vamos lá. O home care, gente, ele é mais voltado para a área privada. Então, quando você tem um profissional da saúde, um técnico ali na sua casa, que você está pagando por ele, você contratou uma empresa que fornece esses serviços, é chamado de home care. Agora, quando a iniciativa ela vem do SUS, vem do setor público mesmo, é chamado de assistência domiciliar. Bom, é uma diferença muito simples, então... O cuidado é o mesmo. É o mesmo. A única diferença é o termo. É o termo que fica chique no privado. É isso. É bem isso. Dá aquela gourmetizada. Bom, professora, como que é definido o cuidado para esse paciente? Você diz a respeito da equipe ou a respeito da família? Porque o cuidado ele vai ser integrado. A equipe, dependendo do quadro do paciente, a equipe não vai permanecer 24 horas com ele. Então, a equipe vai na residência, faz uma avaliação desse paciente e define quais os dias, ou a periodicidade, melhor dizendo, Sim. que essa equipe vai estar lá dentro da residência do paciente. Então, se esse paciente precisar de uma assistência maior, é definido, 5 dias na semana, em determinado horário. Mas a gente não fica o período todo, né? Se esse paciente tiver boas condições, ele consegue manter o autocuidado, né? Ele consegue executar as tarefas, né, da vida cotidiana dele, nós vamos fazer menos visita. Então, o espaçamento de visitas domiciliares é maior. Entendi. Tá? Agora, se for um paciente que realmente necessita de cuidados mais específicos, aí eu vou precisar determinar uma equipe para estar nessa residência por mais tempo. Então, eu vou dividir, a semana em plantões de 12 ou plantões de 6 horas, né? Pra ficar ali com aquele paciente, por quê? Porque ele não consegue manter o autocuidado, ele precisa de assistência o tempo inteiro. E nesse meio tempo, a gente capacita essa família também para dar o suporte quando a equipe não estiver. Então, esse paciente precisa de observação durante 6 horas diárias. Então, a equipe vai ficar 6 horas diárias lá. Vai ser determinado, lógico, não é a equipe inteira, mas vai ser determinado algumas pessoas da equipe e essas pessoas podem se revezar durante a semana. E aí, vão fazer os procedimentos que têm que ser executados. E aí, as próximas... quantas horas? Para 24? 18 horas? Nossa, eu sou ótima em conta, gente. Então, as próximas 18 horas, esse paciente vai ficar desassistido pela equipe. Mas vai ser assistido Por quem estiver em casa. pela família, exatamente. Certo. Eu acho que a gente acabou esquecendo também de explicar quem é a equipe. Depende da equipe que você quer. Então. Mas assim, vamos pelo padrão, se eu posso dizer assim. O Tá que bom. é, assim, pensa numa equipe multi ou numa equipe inter. O que vai ter ali, assim, de bate-pronto? Na estratégia em saúde da família e no programa de atendimento domiciliar, a gente tem a equipe interdisciplinar, Certo. tá? Por quê? Porque é a equipe que vai definir, né, qual vai ser a estratégia para o cuidado daquele paciente. Mas nós vamos observar esse paciente como um todo, integralmente, tá? Então, vamos supor, esse paciente, eu fui lá na residência hoje, a equipe de enfermagem foi para fazer uma coleta de exames. E aí a gente percebeu que ele tá com uma dificuldade de marcha. Certo. Um exemplo, tá? Aí eu vou fazer a avaliação, a enfermeira vai estar junto, né? Então, nós vamos fazer uma avaliação. Se precisar do suporte do fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai. Mas, às vezes, esse paciente só precisa realmente mexer um pouco a mão e tal. E aí, a equipe de enfermagem pode ajudar, né? Pode fazer esse exercício que esse paciente precisa, porque ele tá com essa dificuldade de marcha, tá? Vai estimular o membro
para esse membro poder pelo menos voltar aí. Agora, se a gente vê que é uma coisa mais grave, né, relacionado à locomoção, aí a gente chama o fisioterapeuta e o fisioterapeuta vai determinar ali, mas a gente está sempre olhando o paciente integralmente. Já na equipe multidisciplinar, cada membro da equipe vai atuar na sua área, na sua função. Então, eu não fico observando se esse paciente realmente tem uma dificuldade de marcha. Quem tem que observar isso é o fisioterapeuta, é o médico. Eu, como enfermagem, vou ali e presto os meus cuidados. Então, o que é o problema maior, né, desses dois tipos de equipe, a diferença, não vou nem dizer problema, mas a diferença é que como eu, na equipe multiprofissional, eu fico só focado, né, nas questões, por exemplo, da enfermagem, eu esqueço de ver o paciente integralmente. Já quando eu tenho a equipe interdisciplinar, eu observo esse paciente integralmente. Então, eu vejo se ele está com dificuldade na fala, dificuldade para deglutir, se esse paciente tem alguma dificuldade de mobilidade, né? Observo também a estrutura da residência, porque a estrutura da residência às vezes precisa mudar, né? Então, eu observo tudo. Eu não observo só esse paciente com essa patologia, o que precisa ser feito por causa da patologia. Eu observo tudo. Certo. E falando assim, na estrutura da residência, também tem a estrutura familiar, Sim. né? Porque às vezes o responsável por esse paciente, assim, acontece, né? Mas às vezes não quer fazer esses cuidados, fala assim, eu não tenho capacidade psicológica para fazer isso, eu não vou dar conta, eu vou ficar mal. Ou então a pessoa simplesmente fala, não quero, ponto, fica aí no hospital. Isso pode acontecer também? Como é que é visto isso? Isso acontece na maioria das vezes, né? A gente tem hoje menos pacientes com uma equipe direcionada para residência do que pacientes que nós temos internados e a família não diz que não tem condição de cuidar, né? Então, o número maior de pacientes em cuidados paliativos está dentro do hospital. Está mais dentro do hospital do que fora dele, né? O hospital vai se responsabilizar. Só que legalmente, o hospital não é responsável por esse paciente. O hospital é responsável pelo tratamento, pelo cuidado, né? Então, qualquer coisa que aconteça com esse paciente ali, quem é responsável é o tutor legal, né? É algum membro da família que se responsabilize pelo cuidado. Durante a internação, se o paciente chega confuso, né, ou chega inconsciente muitas vezes, o hospital assume somente o papel do cuidado. Ele não faz essa assunção de direito legal, de cuidar legalmente desse paciente, não. Tá? Então, quando esse paciente entra só, existem meios, principalmente realizados pelo serviço social, para achar alguém dessa família e tornar alguém, membro dessa família, o responsável legal por ele. Dentro da residência, é mais fácil isso acontecer. Tá? Certo. Então, geralmente, quando esse paciente está lá na residência, é muito mais fácil a pessoa que está ali, né, se responsabilizar legalmente por esse paciente. Caso uma pessoa da família se negue a realizar esse acompanhamento da pessoa, principalmente se for idoso, cabe uma ação judicial contra ela? Sim, o município pode entrar com uma ação na delegacia do idoso, dizendo que esse idoso está desamparado e desassistido e que ele precisa de um representante legal, né, para ficar com ele, tanto em ambiente domiciliar quanto em ambiente hospitalar. Aí quem faz todo esse trâmite do processo é o judiciário do município. Aí pode ser qualquer grau de parentesco ou se cabe mais para filhos? Geralmente o parentesco é em primeiro grau. Quando não se encontra esses parentes de primeiro grau, aí a gente vai para os de segundo grau. Mas a preferência é de primeiro grau sempre. Entendi. Bom, ainda voltando ao assunto de hospital, é muito comum também, quando o paciente chega a um estado paliativo, a gente já pensar na eutanásia, né? É algo muito comum visto em séries, filmes, ou mesmo as pessoas dizendo, falam assim, ai, desligou os aparelhos, se foi, e por aí vai. Só no filme. Só no filme, gente. Bom, pelo menos aqui no Brasil, a eutanásia ou a auto-eutanásia, ela é proibida. É algo que não é possibilitado aí pela lei fazer. Não é permitido. Não é permitido. Então, assim, acaba não tendo essa coisa, tipo assim, realmente, o paciente não tem mais nada para fazer? Até poderia,
desligar as máquinas. Só que não é permitido, não é uma coisa assim que também já entra no conflito ético, moral, vai de cada pessoa, do pensamento de cada um, certo? Só que a gente tem outros tipos de tanásias, por assim dizer, né? O sufixo tanásia. O sufixo tanásia. O sufixo tanásia tá aí. Então a gente tem, por exemplo, a eutanásia, que é o que todo mundo acho que acaba conhecendo assim de uma forma geral, que é quando alguém vai lá e acaba desligando os aparelhos e a pessoa se vai. Tem a autotanásia, que a gente aprendeu isso em algumas outras aulas também, que é quando o próprio paciente acaba fazendo isso. Acaba tirando a própria vida para não causar mais dor e sofrimento tanto para ele quanto para a família. Sim. E a gente também tem uma que seria o ideal para todo paciente, que seria a ortotanásia. A ortotanásia. Isso. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre ela, por gentileza? Então, quando eu falo de ortotanásia, eu estou dizendo que eu vou deixar esse indivíduo morrer naturalmente. Então, ele não tem possibilidade terapêutica, a equipe, eu não, né? Porque eu não faço nada sozinho, é a equipe. Então, a equipe sempre vai prestar os cuidados, buscando a melhoria da qualidade de vida, só que chega um momento que não se tem mais o que fazer, né? Então, esse paciente já começa a entrar em óbito e a gente deixa ele morrer naturalmente, tá? Então, se a gente percebe que ele tá com dor, a gente faz a medicação para dor, mas a gente não busca fazer, por exemplo, uma reanimação cardiopulmonar, certo, se for o caso, tá? Porque ele já ia entrar nesse processo de óbito. Então, a gente deixa ele entrar nesse processo de óbito naturalmente. É isso que a ortotanásia diz. Então, deixa esse paciente entrar no processo de óbito. E aí a gente, lógico, antes dele entrar no processo de óbito, se a gente observa que ele está com dor, ou ele mesmo refere que ele está com dor, né, que ele está ansioso, a gente medica para diminuir essa ansiedade, para diminuir a dor. Mas o processo do óbito, ele vai passar. Certo. Gabriela, entrando nesse assunto da eutanásia, sobre a ortotanásia, quando o paciente ele está nessa espera, né, na espera do óbito e tudo mais, como que a equipe age em relação aos cuidados e a questão de atenção? Por exemplo, aquela atenção psicológica última ao paciente que já está pronto para isso, que está na fila aguardando por Olha, isso. eu acho que hoje em dia é muito difícil a equipe estar preparada. A gente sabe que o paciente vai entrar em óbito a qualquer momento, mas você está ali prestando cuidado, e na verdade no seu subconsciente você quer que esse paciente viva, porque é o objetivo da enfermagem. Então é muito difícil, tanto para o paciente, quanto para a família, quanto para quem presta o cuidado, né? Então nós precisamos ter essa preparação psicológica, lógico, oferecer suporte para esse paciente, mas se você, em primeiro lugar, não tem a preparação psicológica para isso, você vai entrar num sofrimento muito grande, você como profissional, né? Então, você tem que estar preparado psicologicamente para as perdas, né? Oferecer o suporte emocional para o paciente, para essa família também, que vai sofrer a perda, e a partir daí a família também vai vivenciar o luto, né? E deixar as coisas acontecerem. Porque, querendo ou não, a gente não é máquina. Então, a gente vai sofrer. A gente sofre se a gente vê uma criança com dor. A gente sofre se a gente vê um idoso, um adulto com dor, né? Se você se colocar sempre no lugar do outro, a empatia é super importante nesse momento, né? Então, o que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse na mesma situação desse paciente ou se eu estivesse na mesma situação desse familiar, né? O cuidado vai ser o mesmo. O cuidado não vai mudar. Higiene vai continuar, alimentação vai continuar, tudo vai continuar, tá? Os cuidados mínimos a gente vai fazer, né? E o que tiver ao alcance da enfermagem também vai ser feito. Porém, lembrando que se esse paciente entrar no processo de óbito, a gente não tenta reverter, porque isso gera também uma ansiedade na família e aí a gente acaba, né, criando aí um problema e criando um mal-estar. Já vai ser criado, porque a família acredita que essa vida ainda vai ser postergada, né? Uma E eu falsa acredito esperança de vida, né, exatamente. no caso do paciente. A fé move montanhas, é isso que eu Verdade. acredito. Com certeza. Então, se apegue na fé, né? Mas
assim, biologicamente falando, cientificamente falando, não tem mais o que ser feito. Sim, e era justamente disso já que eu ia já falar, sobre a distanásia, que é justamente você prolongar essa vida desse paciente de uma forma muito abrupta várias vezes, né? Exatamente. A distanásia, a gente prolonga a vida desse paciente, só que postergar a vida desse paciente causa sofrimento. Causa sofrimento para ele, causa sofrimento para a família, né? Sim. Então, a ortotanásia é o que a gente preconiza aqui no Brasil. A eutanásia não é permitida. Geralmente, a eutanásia é permitida em países europeus, né? Nos Estados Unidos, no Canadá. Mas a característica do serviço de saúde dos Estados Unidos, por exemplo, é diferente da nossa. A realidade do serviço de saúde deles é diferente da nossa. O nosso SUS, ele é dever do Estado e direito do povo. Nos Estados Unidos, como o sistema de saúde deles não é público, é privado, então, teoricamente, para eles é um gasto desnecessário. Essa é a visão. Por isso que é feita a eutanásia. Nossa, mas assim, em países que têm um sistema privado como é muito o foco. feio, assim, ó, pelo menos a impressão que eu tenho, você enxergar um paciente como um gasto. Eu acho também. Eu acho muito feio. Então, defendam um SUS, pelo amor de Deus. E é um gasto para o próprio paciente, porque o paciente pagou isso. E isso. o paciente está pagando horrores lá. O paciente está pagando. Então, se é gasto para o próprio paciente. Sim. Mas os médicos, como não querem investir, pensam que aquela é uma vaga que poderia estar sendo ocupada para outra pessoa. Eu não posso generalizar e dizer que todos são assim lá. Sim. Todos os médicos pensam assim. Mas para o serviço de saúde privado, funciona assim. Certo. Eu lembro de um exemplo em sala de aula que, por exemplo, o paciente ele entra numa parada cardiorrespiratória. Às vezes ele fica em parada mais de 6 minutos e ele volta. Porque ele estava em cuidado paliativo, a equipe foi lá, fez de tudo, né, fazendo essa distanásia, tentando prolongar mais a vida do paciente, só que ele passou de 6 minutos em parada. Já tem danos no cérebro que não... São irreversíveis. São irreversíveis. Ou seja, você está realmente piorando cada vez mais o quadro desse paciente, a saúde dele, tudo dele, né? E deteriorando muito mais a qualidade de vida dele. Sim. Porque aí ele pode ficar mais debilitado ainda, pode ficar acamado, ele vai precisar de mais cuidados ainda, porque não é porque ele está em cuidados paliativos que eu vou deixar de prestar os cuidados, muito pelo contrário. Quanto mais vai agravando, mais cuidados eu tenho que prestar. Sim. Agora, o que define, professora, a questão quando o paciente ele está numa ortotanásia, quando passa por uma distanásia? Tipo assim, a família fala, eu quero que vocês façam de tudo para manter ele vivo. Pode algum profissional de saúde, um médico, por exemplo, falar assim, olha, isso não é a melhor coisa, a gente não vai fazer isso. Como é que funciona essa parte? Olha, quando a equipe médica já define que esse paciente não tem mais possibilidade terapêutica, já faz a comunicação para a família e explica tudo o que vai ser feito. Nós, como profissionais da enfermagem, também reforçamos isso para a família. Então, quanto mais eu tentar postergar, é pior para o paciente. A gente deixa explicado, a gente fala tudo o que esse acompanhante precisa saber, tá? Certo. Então, mesmo que o acompanhante fala, não, tenta reanimar e tudo. No primeiro momento, o ímpeto, né, do profissional da saúde é tentar a reanimação. Sim. Mas se esse paciente já é um paciente crítico, que pode sofrer, a gente tem implicações durante também uma reanimação cardiopulmonar. Você pode fraturar a costela do paciente, né? Então você vai causar mais dano ainda. Fratura a costela, perfura o pulmão, já dá muito mais problema. Aí dá muito mais problema, né? Aí, querendo ou não, você tá adiantando o processo. Aí realmente é um processo de eutanásia, né? Ao invés de você deixar esse paciente morrer naturalmente, não, você está adiantando o processo. Sim. Porque você pode causar muitos danos aí, né? Então, é explicado tudo para a família e evita-se fazer qualquer manobra de reanimação se a gente já sabe do quadro do paciente. Certo. Tá? Então, a gente não faz distanásia, a gente não promove essa dor, esse sofrimento e uma complicação muito mais grave. É mais pensando no paciente do que no desejo da família. O foco é o paciente. Sim. O desejo da família é que o paciente viva até o último minuto.
Mas, infelizmente, só a fé. É só Deus que pode dizer se esse paciente morre ou se ele vive. Professor, caso tenha um familiar que tenha conhecimento de RCP, aí na hora que vê que o paciente está em parada, vai lá e toma a frente da equipe e tenta Pode acontecer. fazer a manobra. Aí você Imagina tem que a equipe toda assim, Você parada. tem que, a equipe você tem que olhando segurar assim. o familiar ou... Então, Sai daí. a gente deixa esse familiar, né, fazer a Procedimento. RCP, a gente deixa ele fazer o procedimento, mas a gente vai ali dando suporte emocional. Então, calma, não é assim, né? Você sabe como é que ele estava. Então, a gente vai promovendo, né, esse suporte emocional, esse suporte psicológico, para o familiar entender que não adianta, né? Que é melhor realmente não postergar essa vida. Que é melhor esse paciente mesmo, como a gente diz, descansar. Eu acho que é a melhor forma de pensar mesmo que o paciente está descansando. Porque É que é realmente sofrido. muito sofrido. É sofrido. Se o paciente está consciente, eu acho que às vezes acaba até sendo pior, porque ele sabe que a hora dele tá chegando. Enfim, isso eu não sei, né, dizer. Mas, por fim, a gente só tem a falar da mistanásia, né? Que dizem que é a morte do miserável. É o pior jeito da pessoa ir. É até um nome feio, né? Mistanásia. Mistanásia. Então, mas a mistanásia, o conceito dela diz que é quando não é prestada uma assistência de qualidade para esse paciente ou uma omissão, né, dos gestores com relação ao sistema de saúde. Então, um exemplo. Esse paciente, ele está internado, né? E aí não tem a medicação que ele precisa naquele momento. Então, ele teve uma parada cardiorrespiratória, mas era uma criança. Foi um engasgo e era só desengasgar, mas aí ele teve uma parada cardíaca, precisa da medicação. Essa criança precisa da medicação. E aí, chega no pronto-socorro, não tem a medicação. Por que não tem a medicação? Foi negligência. De alguém Foi aí. uma omissão, uma negligência de alguém. Quem faz a compra da medicação? A Secretaria de Saúde. Ela faz o suprimento do pronto-socorro. Então, por uma negligência, por um erro, uma má gestão da Secretaria de Saúde, esse paciente veio a óbito. Isso é mistanásia, tá? Como foi o caso dos índios lá no Amazonas, que estavam morrendo, né? Os Yanomamis De lá, desnutrição, né? Por quê? Porque eles não tinham o que comer. E quem leva ajuda humanitária? É o governo, né? E lá no Amazonas a gente tem um grande problema. Que é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde também, né? Então, além desses índios estarem passando fome, eles não tinham onde ser atendidos. E quando foram atendidos, houve superlotação do local. E não tinha o material adequado para atender esses índios. Esses índios foram morrendo. Tá? Isso é mistanásia. É uma omissão, uma gestão errada, uma qualidade de gestão horrível que é praticada aí pelos governos. Tá? Certo. Então, realmente, é a morte do miserável. Esse paciente, ele não ia vir a óbito se ele tivesse o suporte adequado. Sim. É mais isso. Ele foi a óbito, era uma morte evitável, mas não foi evitável porque foi uma gestão que não foi eficiente ali na prestação do cuidado. Certo. Bom, professora, a gente tá chegando já ao fim do nosso episódio. Já? Já, passou voando. Passou voando. A senhora tem mais alguma consideração, mais alguma coisa a falar sobre esse assunto? Algum Não, eu adendo? gostaria de agradecer o convite que vocês me para fizeram. com Adorei. Eu converso muito, vocês sabem disso. Converso muito, adoro conversar. Em Aham. sala de aula a gente conversa bastante. Demais. Eu tento usar exemplos práticos. Sempre. Espero que vocês gostem muito das aulas ainda, porque não chegou ao fim ainda. Ainda temos aula. É ainda só o temos começo. curso. Atividade. Tem mais coisa por aí. E vou dizer que se um familiar ou até mesmo um paciente tiver nesse processo, né, de luto, tiver muito difícil, procure ajuda. Isso é o mais importante. Então, eu não consigo lidar com esse processo de luto. Para mim tá sendo difícil saber que meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo
tá em cuidados paliativos e não ser feito nada para ele. Então, vá procurar uma terapia, cuide da sua mente, da sua cabeça, né? Por quê? Porque é uma fase difícil mesmo. A vivência do luto, ela é individual para cada pessoa, né? Então, não tem como a gente quantificar a dor do outro. Então, se tá difícil para você, você não tá conseguindo lidar, vá atrás de suporte psicológico para você. Vá atrás da terapia, vá atrás de alguém que possa te ajudar a entender. Tá bom? Tá bom. Obrigada, gente! É isso, Muito chegamos ao Muito fim do nosso obrigada, episódio Gabriela. sobre cuidados paliativos, sobre o que é assistência domiciliar. Gui, Cameron, vocês têm mais alguma coisa a falar? Complementar? Não, a Gabriela compareceu aqui, tudo que ela explicou, né, foi muito autoexplicativo e eu espero que todos os ouvintes gostem. Bom, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e até um próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau. Aquele Tchau. beijo.